Bom dia, meus irmãos, o último dia então da nossa série dessa semana de devocionais, um perigo chamado temor a homens. E eu queria terminar concluindo a própria história aqui que a gente viu ontem com relação a Pedro, e mostrando então Pedro de fato negando o Senhor Jesus. Então no mesmo capítulo de ontem, Mateus 26, a partir do 69, então até o final do capítulo. Vamos ler? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar te denuncia." Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: "Não conheço esse homem." Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali chorou amargamente. Após Jesus ser preso, novamente vemos Pedro demonstrando o seu temor a homens. Com medo de ser desmascarado, como um seguidor de Jesus Cristo, ele vai negar então o Senhor Jesus por 3 vezes, como o próprio Senhor Jesus havia predito, anunciado aos seus discípulos. Aquele homem valente, capaz de dizer, o versículo 35, "Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei." Ele ficou pequenininho, quando viu então a sua reputação ameaçada, e por ser então identificado como um discípulo de Cristo, e aí então quis novamente trazer a sua grandiosidade à tona, negando o Senhor Jesus. O medo e a autodefesa, quando a gente percebe realmente um risco de vida, a nossa integridade física, eles são praticamente automáticos, mas a necessidade da gente se manter fisicamente amparados, cuidados, protegidos, muitas vezes pode se misturar aí então com a vergonha da reprovação. Mas mesmo que fosse algo real, o medo da morte que Pedro poderia estar sentindo, ainda assim não justifica a atitude e a conduta dele. Quantos, depois de Pedro, morreram por amor a Cristo? E a própria história vai mostrar que o próprio apóstolo Pedro, vencendo o seu temor, ele então se submete à morte como mártir. Nessa semana a gente teve o privilégio de estudarmos, pensarmos um pouco o que a Bíblia fala a respeito do temor a homens. E pensar nesse tema frequentemente nos ajuda a medir o quanto nós estamos de fato temendo a Deus. Que Ele, o nosso Senhor Jesus, tenha misericórdia nas nossas vidas e nos leve a realmente amá-los com tudo que somos, e render todas as áreas da nossa vida ao senhorio dEle, e possamos em tudo ter uma vida que realmente o agrade, e que de verdade possamos então temer a Deus, que não nos preocupemos com nossa reputação, que não nos preocupemos com vergonha, com que nossa preocupação seja somente agradar a Deus, obedecer a Ele, e que assim a gente possa amar Ele de maneira cada vez mais perfeita. Que Deus abençoe o seu dia de hoje, que Deus abençoe o seu final de semana. Aproveite mais uma vez as oportunidades que Deus tem oferecido a você por meio da nossa igreja. Participe da reunião dos adolescentes, dos jovens, incentive os filhos a participarem dela. EBD no domingo, Vida Kids, e a transmissão do nosso culto também. Que esse final de semana seja especial para você, para sua família, onde você possa de fato temer ao Senhor, e agradar a Ele em tudo que você fizer. Deus te abençoe.